os comportamentos disruptivos, aquela coisa do gritar, se jogar, bater, o descontrole, aquela coisa do descompensar da criança. Essa demanda é o que mais bate na nossa porta. É o que mais bate, assim, é o que mais tem procura na clínica, de orientação de pais, é demais, assim. E a agressividade, esses comportamentos disruptivos da criança, apesar de hoje ser um tema muito batido, discutido, né? Hoje a gente tem a disciplina positiva, que fala muito sobre essa questão, e aí eu vejo gente fazendo consultoria sobre isso, né? Que não, sem ser psicólogo, isso eu já até falei aqui para vocês. Hoje mesmo eu vi um pai, sem ser psicólogo, tá? Com formação em psicanálise, fez o curso de disciplina positiva e ele divulga nas redes sociais consultoria parental. Ou seja, ele faz atendimentos parentais. Ele não é psicólogo, tá? Ele tem uma formação de psicanálise e ele fez um curso de disciplina positiva. Então, ele orienta. Apesar de ser um tema muito recorrente nas orientações de pais, a questão da agressividade. A agressividade é crianças que batem muito, né? Crianças que. Porque, assim, tudo vai depender da intensidade. Uma criança de 1 ano, 2 anos, ela bate, não significa que ela seja agressiva. Ela bate porque ela é muito pequena e ela não tem controle das emoções, tá? Então, a agressividade, ela está mais relacionada à intensidade de alguns comportamentos considerados agressivos, como o bater, né? O gritar, uma criança que é agressiva na comunicação, de xingar, ofender, né? Usa palavras adultizadas. Então, a criança que apresenta uma intensidade de comportamentos considerados agressivos, tá? E aí a gente considera uma agressividade da infância, porque uma criança de 1 ano, 2 anos que bate, a gente não pode dizer que é uma criança agressiva, porque está dentro da fase de desenvolvimento, é um comportamento comum, né, dentro dessa fase. Então, não dá para a gente dizer, essa criança é agressiva, porque ela bate, não. Né? Agora, uma criança de 8, 10 anos que ainda bate, a gente pode identificar e avaliar que essa é uma criança que é agressiva, porque ela, com 8, 9 anos, ela já teria a possibilidade de utilizar outros recursos de externalização da raiva ou da frustração. Entende? Então, é essa atenção que a gente precisa ter, né? Porque nem todo comportamento, por mais que pareça ser agressivo, é agressividade. A gente precisa entender a questão da intensidade e da frequência. E aí, quando chega essas questões de comportamentos disruptivos da criança, né, que é o bater, o se jogar, as birras, que são as mais clássicas, aí os educadores parentais que não têm formação com psicologia acabam dando orientações baseadas só na disciplina positiva, sem avaliar o contexto da criança, sem avaliar se existe algum transtorno associado, sem avaliar tudo que norteia, né, uma agressividade da infância. Aí o que às vezes acontece? O educador parental que não tem formação em psicologia, ele vai focar apenas em criança que é agressiva é falta de encorajamento, é falta de redirecionamento. E nem sempre mesmo. Se a gente não avalia o ambiente dessa criança, o histórico de vida dessa criança, as respostas comportamentais desses pais. Uma criança que ela é agressiva não é porque ela é, não necessariamente, pode ser, mas não necessariamente é uma criança que é desencorajada, né? Que é um termo que a disciplina positiva traz, que é uma criança que ela não se sente capaz, pertencente, então ela tem chama a atenção de forma indevida, né? Então ela chama a atenção de uma maneira equivocada, né? Através de um mau comportamento, um comportamento negativo. Não necessariamente, essa criança ela pode ter um transtorno, entendeu? Então, por isso que é o perigo, apesar de ser uma demanda muito frequente, né? Tem gente que vai fazendo atendimentos assim com pessoas que não têm preparo. Tem crianças com 10, 11 anos que são agressivas, né? E aí já tá entrando na pré-adolescência aí, crianças com 9, tem. Porque assim, gente, a agressividade, às vezes, né, a gente acha que os pais, eles têm uma 100% de responsabilidade em alguns comportamentos da infância. E não necessariamente. Porque o ser humano, né, ele é uma combinação,
né? É uma combinação de interações, mesmo sem transtorno. Quando é uma criança agressiva maior, quando é que ela não tem transtorno? Quando essa criança ela teve poucas ou ela desenvolveu poucas habilidades emocionais, gerenciamento emocional. Então, é uma criança que é maior, né, e que tem baixas habilidades emocionais. Mas isso precisa de uma avaliação minuciosa, porque pode ser sim que uma criança maior ela apresente agressividade porque ela tem baixa habilidades emocionais, ela não sabe lidar com as emoções. Então, a depender do temperamento dela, se ela tem um temperamento mais de explodir, de se posicionar, de gritar, e ela não tem artifícios e estratégias para lidar com essa raiva, com essa frustração, ela vai externalizar de forma explosiva na adolescência, até em adultos. Tem adultos que são explosivos e não é porque tem transtorno, mas é porque não tem habilidades emocionais, né? Por isso que eu digo, a gente precisa ter um olhar multifatorial daquela agressividade. Então, uma criança maior que é agressiva, primeiro eu vou investir, né? Eu vou investigar o ambiente dessa criança, as respostas comportamentais desses pais, como que esses pais lidam, né, no momento dessa agressividade. São pais, normalmente crianças que são muito, assim, agressivas, elas são pais extremamente agressivos, também rígidos, punitivos, aquele pai que vai de frente, que também é duro demais, ou são pais extremamente permissivos, que não sabem, sabe, assim, não sabem colocar o limite. Aqueles pais que se assustam com o comportamento da criança, mas não sabem reagir. Então, a criança também pode ter comportamentos assim, por conta da permissividade. Então, a gente precisa também treinar esses pais a habilidade de lidar com essa situação. Então, quando a criança apresenta uma agressividade, esses pais, eles são agressivos também, as respostas diante dos desafios desses pais também são agressivas, né? Eles também são rígidos, também são da mesma maneira que a criança reage, esses pais também são assim, então isso reforça, né? Isso acaba modulando mais ainda esse comportamento agressivo da criança. E aí tem o outro extremo. Também tem pais que, quando se deparam com uma agressividade da infância, nada fazem. São pais bem passivos, né? Não são pais pacíficos, são pais passivos. Os pais devem ser pacíficos. O que é pacífico, né? É tentar reinar a paz ali, conversar, dialogar, estabelecer os limites, né? Flexibilizar se possível, se não, se manter firme e demonstrar empatia pela criança, mas não passivos, de simplesmente deixa a criança fazer o que ela quiser, ou bater, ofender, xingar, e deixa a vida me levar. E quando esses pais, eles também têm respostas comportamentais assim, a criança, ela também fica sem ferramentas de como lidar com a frustração. Então, a única forma que ela sabe é externalizar do que vier na cabeça dela. O meio termo é desafiador. Eu sempre gosto de falar o seguinte, o meu termo, sabe quando é o meu termo? O meu termo é quando a gente estabelece o limite, da mesma forma como a gente gostaria que as pessoas estabelecessem um limite com a gente. Então, assim, a diferença entre o autoritário e o permissivo, né? O autoritário é quando a gente quer impor a qualquer custo. Não importa se a gente bate, obriga a criança a ficar sentada, grita. A gente quer empurrar a qualquer custo nossa verdade, o certo e o errado. O permissivo é aquele que nada faz. Simplesmente, criança bate, criança agressiva, o pai não ensina outras formas de lidar com essa emoção, né? Os pais só são compreensivos, mas não ensinam certo e errado, não transmitem valores, regras sociais normais para um bom convívio social, né? Então, estabelecer limites é dizer para a criança, não, peraí, eu entendo, tá tudo bem você ficar chateado, ficar com raiva, mas você me bater, ou você me machucar ou machucar outra pessoa, isso não. Não permito que você faça isso comigo, nunca vou permitir que façam isso com você. Então, como que a gente vai resolver isso? Então, esse limite é muito importante. A gente precisa ter muito cuidado com isso, porque existe também, né, algumas teorias, algumas pessoas que falam, a gente vê, e aí gera até esse preconceito com relação a uma educação consciente, uma educação positiva,
que fala muito, assim, de uma educação que os pais, eles têm que se adaptar 100% à criança, ou seja, tudo é em função dessa criança. Vou dar um exemplo, crianças que elas batem, né, são agressivas, e aí vão ter algumas pessoas, né, que vão falar assim: "Não, mas é assim mesmo e tal, criança bate e tal, deixa que vai passar". Mas se você não ensina, tudo bem, faz parte dessa fase de desenvolvimento. Criança com 2 anos bate, 3 anos, até 6 anos é comum bater. Mas, a partir do momento que você não ensina, essa criança também não é um processo fisiológico, aprendi agora a lidar com a minha raiva, não é. Então a gente também precisa ensinar, é entender que faz parte e ensinar. Não tem, não é fórmula mágica, mas a gente precisa ensinar sim. Eu não sou a favor de maneira nenhuma a permissividade, até porque eu pego muitos casos de crianças com comportamento muito desafiador, assim. Eu já peguei crianças se cortando e colocando culpa né, em coordenador. Isso daí foi o ápice do, sabe, assim, manipulando mesmo. Criança que pega o lápis, corta e botou culpa depois que ela falou que tinha feito isso. Então a gente sabe que existem muitos formatos, muitas situações, né, que a gente não pode ser permissivo, né? A gente precisa ensinar o certo e errado. Uma criança que faz isso não é inocente. Ah, inocentemente eu fiz isso, cortei e sem querer botei, disse que é a coordenadora que me cortou, né? Não é. Então a gente tem que ter muito esse olhar de entender que as crianças, elas precisam entender os limites, mas sem caráter punitivo, sem precisar bater, sem precisar o recurso de medo. Não é isso que educa, não é medo, não é bater, não é humilhar a criança, não. É mais claro que a gente precisa dar os limites.